Senhor Pedro Duran, só uma viagem para o Japão, né, Basília? 24 horas. Aí dá para conversar muito, né? Olha, dá para debater todo esse projeto com o presidente da República, viu, gente? Dá tempo de dormir, acordar, ver um filme e ainda debater esse projeto. Comendo escorpião, né? Por que escorpião? Porque lá no Japão eles comem essas coisas. Ah, não, mas né? aí nós vamos até, né? Mas aqui no Brasil também, para fins de análise política e articulação, eles comem escorpião todos os dias também. Né? Maravilhosa, né? Porque eles já vão atrás do antídoto antes disso. Ô, Pedro, para além, tá, beleza, compreendemos aqui bem importante o ritmo do projeto, como é que vai ficar dentro do Congresso. Então, é a gente olhando com os olhos virados para o Congresso. O politiquês. O politiquês. Vamos virar os olhos agora para a população, para você, na prática, vida real. O que muda? Quanto, assim, visualizando, o que muda? Nos conte, Pedro Duran. Pois é. Você lembra que a gente estava aqui ontem, eu, você, Basília, Clarissa, falando com o Robson Barreirinhas, sim, chefe da Receita Federal. E quando me deram a oportunidade de fazer uma pergunta, eu falei assim, eu queria pedir para o Robson para deixar o técnico para explicar, etc e tal. Tu já mandou ao vivo, porque tipo assim, já vamos dar uma oficialização. Isso. É o famoso manda por e-mail para oficializar. Não tem como recusar. Então, assim, se você puder indicar e tal, ou seja, conseguiu conversar com alguém. Aí me dedicaram a Cláudia, maravilhosa, que trabalha com a formatação das propostas legislativas lá na Receita, que me ajudou com toda a estrutura do que muda na vida real das pessoas. Boa. Vou tentar ser fiel a ela aqui e trazer uma explicação da nova forma do imposto de renda, o novo imposto de renda, se for aprovado ou se fosse aprovado tal qual foi enviado ao Congresso, como é que ficaria a vida de cada uma das pessoas que ganham qualquer tipo de salário aqui no Brasil. Vou pedir licença para Basília para a gente projetar aqui na tela, então, as primeiras artes que mostram, no começo agora, Elisa, o que de fato esse projeto prevê. Hoje, não paga imposto de renda quem ganha até R$ 2.824. Estas pessoas, elas já não pagam imposto de renda. Para estas pessoas, não muda nada. Somente essas, tá, gente? O resto tem que declarar, tá? Desculpa a lembrança aí. Mas aí a pessoa tem que fazer o cálculo, saber, enfim. Que dá aquela sonegada brava, né? Média do salário brasileiro, R$ 3.225, segundo dados do IBGE agora do início desse ano. Isso ajuda a gente a ter uma noção, Elisa, de qual é a proximidade entre a isenção e a média do salário brasileiro. Em 2026, não pagará imposto de renda, se o projeto for aprovado tal qual está lá, quem ganha até R$ 5.000. Então, amplia esta faixa de R$ 2.824 para R$ 5.000. E pagará menos imposto de renda quem ganha até R$ 7.000. Aqui uma mudança. No ano passado, quando a Receita anunciou essa medida, esse valor era de R$ 7.500, e o impacto na economia também não era o que eles estão dizendo agora. Eles estão falando em 28 bilhões. O impacto na economia no ano passado, a previsão era de 35 bilhões de reais. Então teve uma mudança aqui. Próxima tela. Falamos aqui do cenário básico. Agora, falando sobre alta renda. Em 2026, poderá pagar mais imposto de renda quem tem renda mensal acima de R$ 50.000. Estas pessoas vão ser as prejudicadas pela reforma do imposto de renda, se ela for aprovada como está. E aí a renda vai ser tributada, com exceção de 3 pontos, que foram excluídos dessa tributação da alta renda. O ganho de capital, ou seja, o sujeito que vende uma casa, vende um carro, vende imóveis e ganha aquele dinheiro, isso está fora, com exceção das ações, movimentação de ações está tributada, vai entrar nessa tributação. Herança ou antecipação de legítima, que é quando uma pessoa faz doação em vida para os filhos, para os netos e passa aquele bem, isso também não entra nessa tributação dos R$ 50.000. E rendimentos recebidos acumuladamente. Aqui, um dos casos clássicos é quando a pessoa, por exemplo, tem um processo trabalhista e a empresa tem um valor devido para aquele trabalhador de muitos salários, de muitos anos acumulados, e aí ela paga, isso também não é tributado. Muito bem. Levando em consideração esse cenário, trazemos aqui 6 perfis de brasileiros típicos que têm as suas profissões, a sua idade, a sua renda e o que muda na vida deles. Vamos ver a primeira tela, então. Dá para ver centavo por centavo, praticamente. Olha aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Começando com a Rosângela, que é uma professora de 42 anos, ganha hoje o piso dos professores, R$ 4.867. O imposto que ela paga hoje, retido na fonte, descontado no salário,
305,40. O imposto que ela pagará em 2026, se o projeto for aprovado, nenhum. A Rosângela é o caso clássico do mais beneficiado por essa reforma. Por quê? É aquele que está ganhando perto dos R$5.000. E a economia, portanto, no ano, R$ 3.970,20. Isso porque são 13 salários, né? 12 mais o 13º. Isso é que a Rosângela vai ganhar em um ano. Então, você veja que em um ano, ela ganha quase o que ela ganha num salário no mês de economia do imposto de renda se o projeto for aprovado. Nossa, professora, você vê que nós só existimos aqui por causa dos professores que nos ensinaram, né? E a gente se formou e eles ganham, olha o salário. Esse é o piso da profissão. Menos muito professor ganha o piso. R$5.000. Menos de R$5.000. Passando aqui para o Sebastião. Sebastião, 56 anos, trabalha lá no Rio de Janeiro, autônomo, faz lá o artesanato dele, ganha no mês R$5.450. Hoje ele paga de imposto R$ 447,43 por mês. Se o projeto for aprovado, ele vai passar a pagar R$ 180,56 por mês. Por quê? Porque está na faixa entre 5 e 7 mil reais. É tributado, mas tem um desconto em relação ao que é hoje. No ano, a economia de R$ 3.469,81. Você vê que é uma economia menor do que a Rosângela, que tem até um salário menor. Ou seja, a reforma está beneficiando aqueles que ganham menos. Aquela faixa que ganha entre quase R$ 3.000 e R$ 5.000. Próxima tela, por favor. Fantástico a gente visualizar. Aqui, Elisa, mais dois perfis. O Emerson, que é enfermeiro, como muitos, trabalhou lá na linha de frente da pandemia da Covid-19, está com seus 37 anos, pouco mais velho que eu, tem um salário de R$ 6.260. Ele paga hoje de imposto R$ 670,18 por mês. Pouco mais do que 10% do salário dele. Pagará, com a reforma, R$ 530,03 no mês em 2026, se a reforma for aprovada. Uma economia de R$ 1.821,95. Você vê que é menor do que os nossos dois primeiros personagens. Sim. Né? Sim. Porque ele está numa faixa mais perto dos R$ 7.000, então o impacto vai ficando menor. E a Júlia, que é a nossa colega jornalista, tem 25 anos, tem um salário de R$ 7.500. Ela paga hoje de imposto R$ 1.011,18. E ela passará a pagar em 2026 a mesmíssima coisa, R$ 1.011,18. Não muda nada na vida dela e nem na vida de nenhuma pessoa que ganha entre R$ 7.000 e R$ 50.000. Estas pessoas permanecem com a vida absolutamente inalterada. Se você ganha entre R$ 7.000 e R$ 50.000, não muda nada na sua vida a reforma do imposto de renda. Vamos para a última tela, agora falando do alto da pirâmide, do topo, dos mais ricos. A Miriam aqui... É a galera que tem varanda gourmet. Isso, né? Exatamente. Que tem circula pela Faria Lima, tem motorista, carro blindado, né? Nossa, já tem tudo isso? Motorista, carro blindado? Muitos deles têm. Ó, 49 anos, trader. A renda é R$ 55.000 por mês da Miriam. Às vezes você tem 2 filhos, tem um motorista para levar na escola, aí você quer um carro blindado porque São Paulo é perigoso. A Miriam trabalha na Faria Lima, está lá na Bolsa de Valores, é complicado. Imposto que ela paga hoje, zero. Por quê? Porque a Miriam trabalha comprando e vendendo ação, isso não é tributado. Mas, como a reforma prevê que a renda passe a ser tributada, quem hoje tem essa renda, por exemplo, da compra e venda de ações, vai passar a pagar imposto em 2026. Como ela está no comecinho da faixa dos 50 mil a mais, ela vai pagar 1%, R$ 550 por mês. Então a Miriam vai passar a pagar R$ 6.600 no ano. Você vê que, mesmo assim, é maior do que se somar o que vai ganhar de desconto a Rosângela, o Emerson, com 1% destas pessoas que têm renda maior que 50 mil. E para quem ganha 55 mil, retirar 6.600, claro, cada um com a sua vida, né? Cada um que sabe o que é importante para o gasto. Mas parece um universo pequeno diante do... Sim. Isso, ao ano, diante da realidade de quem tem por mês uma renda de 55 mil, né? Isso. Aí aqui o nosso último personagem que eu batizei de Eduardo. Aí é importante dizer o seguinte, todas essas fotos são de personagens fictícios, porque foram elaboradas com inteligência artificial. Eu joguei as características e usei uma ferramenta de inteligência artificial para fazer os desenhos. E o Eduardo, que é o nosso mais rico do nosso plantel aqui, parece muito com o pai da Bia Puente, nossa editora. Ficou igualzinho, também chama Eduardo, mas ele é mais novo, tem 52. Mas eu coloquei aqui o mesmo nome para batizar ele. E coincidência ou não, parece-se muito com um parlamentar, né? Poderia naturalmente ser um deputado, um senador, né? Com bem certeza, o perfil, né? Tem o jeitão, né? Tem até a gravata verde que ficou um pouco cortada aqui.
Renda de 100 mil reais por mês, ele que ganha muito porque tem lucro nas empresas, esse lucro ele não é tributado, então ele tem condições de movimentar e ter um valor razoável. E o imposto é zero, justamente pela falta dessa tributação. O Eduardo está no grupo daqueles que mais vão ser prejudicados pela reforma, que são os mais ricos, da altíssima renda, porque ele tem uma renda de 1.200.000 por ano. Então, ele vai ter um imposto de 10 mil reais por mês. E um adicional no ano de 120 mil reais de imposto de renda que ele vai ter que pagar. Tudo isso, Elisa, para poder explicar como fica a vida real de quem ganha os mais variados salários no Brasil e dos mais variados perfis. Brasileiros típicos, exemplos aqui reais daqueles que vão ser impactados com a reforma do imposto de renda. Lembrando, portanto, que se a gente puder voltar na primeira tela, só para concluir muito rapidamente aqui... qual é o limite para a declaração hoje? Para a declaração do imposto de renda, né? Porque a gente tem o mínimo e tem o máximo. Então, quem ganha até R$ 2.824 não muda nada. E quem ganha entre R$ 7 mil reais e R$ 50 mil reais por mês também não muda nada. Essas pessoas não vão ser afetadas pela reforma.